Será que vale a pena investir na China? Neste vídeo eu vou trazer um panorama para vocês e explicar os principais investimentos para você considerar fazer na China, se vale a pena, se não vale a pena, dentro de uma carteira global. Se você se interessa por isso, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal eu mostro para você como que você estrutura uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Então, se você gosta desse conteúdo, já me segue no Instagram, otavio.paranhos. Todos os dias eu respondo várias perguntas por lá e também agora pelo YouTube. Então vamos direto para o nosso conteúdo. Mas antes de mais nada, você clica no link que está aqui na descrição do vídeo, porque eu preparei vários materiais para você conseguir investir com segurança e tranquilidade no exterior. Documentos gratuitos para você entender o passo a passo, principalmente para quem está começando, as principais classificações, como que você vai estruturar do zero uma carteira. Então, para você entender tudo que eu disponibilizo para você, é muito rápido, muito prático. Basta você clicar aqui no link aqui embaixo, abrir uma outra aba e depois você vai encontrar todo o material aqui embaixo. E já dá um like porque eu tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo. Então vamos direto para o conteúdo. Aqui notícia do Wall Street Journal, vocês me perdoem pela tradução do Google para o português, mas está saindo direto agora no noticiário várias notícias sobre a queda da velocidade de crescimento da China, conforme eu vou mostrar para vocês. O ceticismo do mercado global, principalmente de outros países, é grande, ou seja, os analistas estão prevendo que o governo chinês não vai conseguir estimular a economia o suficiente para manter o padrão de crescimento em que se encontrava. E inclusive estão falando que pode ser um erro histórico, entre aspas, o governo chinês estar fazendo algumas medidas que não são fortes o suficiente e nem fracas o suficiente para deixar o mercado simplesmente andar livremente, né? Então isso daí poderia ser um erro histórico, de forma que a China de fato está tendo problemas. Quando a gente observa o PMI, que nada mais é do que um índice que mede a atividade econômica, a gente vê aqui que sempre que o índice está acima de 50 é porque está tendo crescimento econômico, tá? Nós vemos, portanto, esta linha vermelha que divide os momentos em que a gente tem contração econômica ou crescimento. E na parte de verde escuro aqui, manufacturing, portanto, indústria, a gente vê que hoje a China está em uma pequena crise, né? Ou seja, não crescendo de fato. Em contrapartida, a parte de serviços e principalmente a parte de construção civil ainda estão acima de 50, crescendo. Você observa claramente que a linha verde clara, que é o índice de construção, sempre cresceu desde o início aqui desta série, que aconteceu um pouco mais de 10 anos atrás, por forte estímulo do governo chinês. Agora tem caído e se aproximado cada vez mais da linha ali vermelha, ou seja, mais próximo da estagnação. Esse é o grande medo, né, do governo chinês, que basicamente sabe que a construção civil é um dos motores da economia chinesa, inclusive é um motor maior do que nos próprios Estados Unidos, e a gente vê uma queda drástica, né, da velocidade de crescimento desse setor. Quando a gente comparar por décadas o crescimento chinês, o que a gente observa, tá? Quando a gente teve nos anos 60 a Revolução Cultural, com toda aquela crise interna chinesa, né, em que a gente teve uma mudança de paradigma para um socialismo maior, a gente teve um crescimento bem menor da China de maneira geral, na casa de 2,1% ao ano de crescimento. Depois, nos anos 70, com a abertura política, que a gente teve a mudança política chinesa, a China já começou a acelerar para uma velocidade de 5,4% de crescimento ao ano na década de 70. Depois veio o milagre chinês na década de 80, 90 e 2000, e que a China cresceu quase 10% ao ano. É realmente impressionante manter esse tipo de crescimento por um período tão longo, né? Ali praticamente 3 a 4 décadas, né? Ou seja, o PIB per capita chinês, a produção chinesa por pessoa, subiu de aproximadamente $700 para $4.124, ou seja, multiplicou por praticamente 6 vezes nesse período. É realmente impressionante. Depois do período das commodities, em 2010, nos anos 2010, a gente observou um crescimento um pouco mais lento de 6,6, e agora de fato estão pisando o pé no freio, né, por questões estruturais internas, por uma questão de estagnação do modelo econômico, com crescimento previsto agora para a ordem de 3 a 13,5% para esta próxima década, até o final dos anos 2020. Quando a gente observa de onde que veio o crescimento da China, a gente observa essa decomposição desde os anos 90. A parte cinza nada mais é do que o investimento, né, em capital. Na prática, isso aqui se dá por uma taxa de poupança muito alta dos chineses, né, que conseguem poupar bastante, portanto investir bastante. Então o investimento em capital na economia aumenta o tamanho da economia. A parte azul é o trabalho, ou seja, na prática o crescimento populacional
populacional aumenta o tamanho da economia e, portanto, o valor do PIB, tá? E aqui na parte verde a gente vê o TFP, que na realidade é, em grande medida, a produtividade, né? Porque não basta aplicar capital, não basta ter mais pessoas, senão a gente teria a produtividade lá da época dos romanos. Na verdade, a tecnologia aumenta a capacidade de produção e o PIB dos países, e aqui é o verde. Você vê claramente que a parte azul tem diminuído cada vez mais para uma redução de população, conforme nós vamos ver, e agora nós temos também uma redução do investimento em capital, portanto a gente vê uma redução do crescimento chinês de maneira geral. Ainda assim, quando nós comparamos o percentual da economia, a gente vê que agora, 52% da economia chinesa é de serviços, é a tendência dos países de classe média ter este aumento, ainda é abaixo do que outros países, principalmente na América Latina, que tem serviços ali na casa de 70%, a parte industrial, em azul, que você observa, ainda é muito alta na China, em 40%, no Brasil é praticamente um terço disso, para você ter uma ideia, tá? E a parte da agricultura vem perdendo espaço face ao aumento dos serviços e hoje está em 7,3% do PIB chinês. Algo que é muito interessante de observar é a questão comercial da China, né? Aumentou muito o percentual do PIB da China que era comercializado com outros países, tanto de exportações na linha azul, como também ali a parte de importações na linha cinza. Ou seja, a gente viu que a China começou a negociar mais com o mundo até o pico ali pré-crise de 2008 e agora, né, está tendo ali, em relação ao seu próprio PIB, uma negociação ali entre 15% e 19%, certo? Isso aqui é interessante de mostrar como que, teoricamente, a China está ficando, inclusive ela, menos globalizada, né? Mas ainda assim a gente observa que as exportações ultrapassam as importações, então a China, de fato, né, consegue gerar divisas para si, consegue gerar capital porque ela exporta mais do que importa. E a gente observa justamente a queda dessa tendência, né, do superávit, né, da balança comercial chinesa, em que a China está, relativamente ao seu próprio PIB, conseguindo exportar menos do que importando, certo? Então ela está virando menos, entre aspas, uma indústria do mundo, uma fábrica do mundo, porque ela está importando mais relativamente. Em relação à população, é muito importante esse ponto, tá? A gente vê aqui a taxa de mortalidade em azul da China, em breve irá ultrapassar 1%, certo? Da população anualmente, e a gente observa aqui a taxa em cinza, que é a taxa de natalidade, que estava ali um pouco mais de 2% nos anos 80, depois caiu para 1,5% ali em 2010, e agora, na pandemia em 2020, caiu abaixo de 1%, perdendo agora para a taxa de mortalidade. Portanto, a partir de agora, a China está começando a encolher de população, já chegou no seu ápice populacional. E isso tem um impacto fortíssimo na economia chinesa de maneira geral, porque, conforme a gente viu, o aumento da população era uma das fontes de crescimento econômico, tá? Importante dizer também que a população urbana está chegando a um platô, ou seja, toda aquela questão de populações agrícolas, agrárias, que estavam indo para as cidades para consumir mais também, que é para se inserir na economia, esta quantidade de população ela vai ficar estagnada, ou seja, não vai não só mais ter gente nascendo, mas também terá menos população vindo para as cidades, que são ambientes em que geralmente você tem muito mais consumo, mais produção e, consequentemente, uma economia maior. Sobre o medo que muitas pessoas têm do dólar, da força do yuan frente ao dólar, isso daí já foi pauta principalmente ali em março, maio deste ano. Agora já está relativamente claro, né, que o yuan não é uma arma forte o suficiente para derrotar o dólar por enquanto. Quando a gente observa as reservas internacionais, o que a gente vê de 2009 para cá, ou seja, nos últimos 13 anos, a linha aqui, as colunas azuis, são as reservas internacionais utilizadas por bancos centrais no mundo inteiro, que são em dólar, tá? Ou seja, ainda assim a gente vê praticamente 60% das reservas estão em dólar. Ali, a barra vermelha são as reservas em yuan chinês ou renminbi. Então você vê que não tem comparação a quantidade de dólares e de yuan chinês que são utilizados como reserva, tá? Logicamente, pode haver uma tendência de longuíssimo prazo de muitas décadas, talvez séculos, até o dólar deixar de ser moeda de reserva. Não é algo que precisa preocupar você agora. Até porque o fato de você ter uma mudança das moedas de reserva não muda necessariamente os seus investimentos, que de maneira geral precisam ser globais. Indo direto ao ponto para o investimento, será que investir na China vale a pena? É importante diferenciar as classes de ações na China. Isso aqui confunde muitas pessoas e aqui eu quero trazer clareza para você. Existem esses tipos de negociações de ações chinesas.
As A-shares, que são as ações do tipo A, são negociadas em renminbi chinês, em yuan, na China continental, ou seja, em Shenzhen ou em Xangai, e são de ações que são listadas na China e são incorporadas na China também. As B-shares são negociadas também nas bolsas de valores dentro da China, então em Shenzhen e Shanghai, só que são negociadas em dólares ou em dólares de Hong Kong, certo? As H-shares, que são as ações do tipo H, são aquelas negociadas em dólares de Hong Kong na bolsa de Hong Kong, né? Que na realidade foi incorporada à China depois que ela deixou de ser um território inglês, mas ainda assim tem algum nível de autonomia e muitas vezes as empresas optam por serem listadas lá. Depois disso, a gente tem os N-shares, que nada mais são do que empresas que não são incorporadas originalmente na China, né? Elas são negociadas nos Estados Unidos e são negociadas em dólares, obviamente, tá? Nós temos as Red Chips, que são aquelas empresas que são incorporadas também fora da China e que são listadas em Hong Kong com negociação em dólar de Hong Kong. E as P-Chips, também praticamente os mesmos requisitos, né? A diferença é que as Red Chips são empresas que, de maneira geral, tendem a ser estatais em grande medida. E as ADRs, que são aqueles recibos, né, de empresas chinesas que são incorporadas fora dos Estados Unidos e listadas nos Estados Unidos, geralmente em paraísos fiscais. Isso daqui é importante porque vários ETFs vão ter classificações diferentes de ações. Alguns vão investir só em A-shares, então, consequentemente, eu já vou dar vários exemplos para você. Vão ser empresas que tendem a ter uma relação bem mais intrínseca com o mercado local chinês. Ao contrário, quando a gente observa aquelas grandes empresas de tecnologia, geralmente ou elas são listadas em Hong Kong, negociadas em dólares ou em dólares de Hong Kong, ou também são listadas diretamente nos Estados Unidos e, portanto, tem um perfil muito mais internacional. Em relação ao perfil das ações dentro da China, um dos exemplos é o índice CSI 300, a gente observa que grande parte dessas ações são estatais. Então aqui tem dois índices, né? Tem o Hang Seng Composite Index e também tem o CSI, que é um outro índice bem parecido, né? De empresas que são listadas dentro da China e que em grande medida são estatais. Isso tem um impacto bem grande no perfil de qualidade e de preço dessas empresas. Importante em relação aos mercados emergentes listar o quê? Que há 12 anos atrás, né, aqui comparando o perfil dos mercados emergentes em 2011 e agora, a gente vê que a China antes tinha um percentual de 17%, tá? Hoje tem um percentual acima de 30%, principalmente pela inclusão das A-shares, que são aquelas empresas listadas originalmente dentro da China, e o aumento, né, das P-chips também. As P-chips são as empresas que são listadas em Hong Kong também. E veja a queda vertiginosa aqui da alocação da América Latina, principalmente do Brasil, que é um exportador de commodity, tinha um peso muito mais relevante ali naquele período de 2011 com o boom das commodities e agora praticamente perdeu quase toda a relevância aqui para apenas 9% dentro dos mercados emergentes, né? O Brasil aqui tem aproximadamente 5%. Importante salientar o quê? Que o peso das ações da China, quando a gente compara com os outros índices globais, como é que funciona, né? Se a gente pegar o mercado global como um todo, o índice ACWI, por exemplo, somente as ações que estão dentro da China, tá? A gente vai observar uma alocação de 3%. Se a gente pegar todas aquelas empresas listadas em Hong Kong, nos Estados Unidos, chinesas, a gente chega em 6%. Em relação ao PIB global, né, a gente observa que as ações chinesas são 18% do PIB global e em relação à capitalização de mercado total, são de 13%. Quando a gente observa dentro dos mercados emergentes, né, a gente observa que a China hoje está em 31%, conforme eu mencionei, e se a gente colocar também aquelas empresas do tipo A-shares, que são as empresas dentro da China, a gente vai chegar em 44%, quase metade dos países emergentes. Só que em relação ao mundo, né, os países emergentes em relação ao mundo, eles ocupam praticamente metade do PIB. 51% do PIB global hoje está em mercados emergentes. Então isso tudo é muito relevante para mostrar para você o peso que a China está tomando, não só dentro dos emergentes, como também dentro do mundo. Agora eu vou explicar quais são os investimentos que você pode fazer. Vou começar por dois fundos que, de maneira geral, investem em tudo na China, os mais amplos, tá? Um deles é o MCHI, né? MCHA ou MChina. Todos eles são bem caros. Esse daqui custa 0,58%. E o outro é um fundo da SPDR, que da Spider, que tem o código GXC. Todos eles são bem parecidos, eu já vou tratar. Quando a gente observa no gráfico o desempenho desses índices aqui, você vê o que? Basicamente que eles são praticamente iguais, tá? Aqui no caso
o GXC teve um desempenho levemente melhor, não é muito significativo para mostrar para vocês. Historicamente, aqui desde 2007, né, em grande medida houve praticamente uma estagnação num desempenho de 4,2% ao ano em dólar, tá? O que é relativamente positivo, porque o dólar ele se valorizou frente ao yuan no período, mas não é um desempenho tão bom. Dois outros fundos agora que investem somente nas A-shares, ou seja, naquelas ações que são de dentro da China continental. Um deles é o ASHR, né, da Xtrackers, que investe justamente naquele índice que eu mencionei, o CSI 300 China A-Shares ETF. E o outro fundo da iShares é o CNYA. Este fundo aqui também é praticamente na mesma precificação e ele também vai investir em ações do tipo A. Quando nós comparamos esses dois fundos aqui também, eles têm um desempenho muito parecido. O CNYA desempenhou levemente melhor, mas de maneira geral eles são bem mais voláteis, tá? Por que isso? Em grande medida, mais de 80% do mercado interno chinês ele é dominado por investidores individuais que são bem mais afoitos de maneira geral e não investidores institucionais, como as negociações de Hong Kong e as negociações nos Estados Unidos, que tendem a ser geralmente um pouco mais racionais, entre aspas, tá? É importante dizer que na China, de maneira geral, o investidor local não pode investir fora da China, tá? É diferente do Brasil, que você tem essa liberdade. Então, os investidores locais acabam migrando para o mercado local de ações e acabam tendo um comportamento bem de jogatina, assim, né? Até porque lá, normalmente, os jogos são liberados. Então, eles acabam tendo esse comportamento especulativo. E um outro fundo que eu gostaria de mostrar é o CXSE, que é um fundo da Wisdom Tree especializado em empresas que não são estatais. Então, isso aqui modifica bastante o perfil e a gente vai observar que tem uma diferença grande de preço. Quando a gente observa o desempenho das empresas estatais versus as empresas privadas na China, a gente vê que as empresas privadas seguiram esta linha azul aqui de maneira geral. Isso aqui é um documento da própria Wisdom Tree e a gente observa, né, algo muito parecido com aquelas empresas de tecnologia que você já deve conhecer, né, como a Baidu, por exemplo. Todas essas grandes, elas desempenharam muito bem até aquele período da pandemia e depois caíram fortemente, mas de qualquer maneira performaram melhor do que as estatais chinesas. Quando eu pego um de cada tipo, ou seja, quando eu pego o MSCI, por exemplo, para comparar todas as empresas chinesas, quando eu pego o CXSE para comparar as não estatais, quando eu pego o SHR para verificar aquelas empresas dentro da China, geralmente tendem a ser mais estatais, a gente tem essa diferença de desempenho aqui, tá? Você vê claramente, tá, que as empresas do CXSE tenderam a desempenhar bem melhor naquele período de 2021, quando tinha aquele boom de tecnologia, e agora afundaram, tá? A gente vê que, de maneira geral, o fundo ASHR, ele é mais volátil, principalmente como aconteceu ali em 2015, tá? De maneira geral, pelo aquele perfil mais voltado ao investidor pessoa física que eu mencionei. No geral, historicamente, você vê que tem um perfil extremamente volátil e o desempenho não foi muito bom. Se eu pegar um índice em dólar de Hong Kong, que em grande medida é relativamente pareado com o dólar americano, e eu observar as 50 maiores empresas chinesas aqui num período mais longo de 2004 até agora, você vai ver que, que no período pré-crise de 2008, elas desempenharam muito bem ali, com desempenho de aproximadamente 500%, né, tendo uma crise que até agora não se recuperou. Quando a gente compara, por exemplo, com o Brasil, para você ter uma noção, elas performaram inclusive melhor que o Brasil, que já foi extremamente volátil no período. Tá? Em ambas as situações você teve até ações chinesas que desempenharam relativamente melhor do que o Brasil, tá? Aqui eu comparei, no caso o EWZ em dólares, né? E esse outro aqui em dólar de Hong Kong, mas é relativamente parecido. Então o desempenho da moeda aqui ele é praticamente igual. Você observa, portanto, que ele também foi uma alocação extremamente volátil, tá? E acabou não compensando o risco assumido no período. Quando eu comparo o fundo mais amplo, MCHI da iShares, com o CNYA, que é um fundo só da China continental, a gente observa essa diferença setorial aqui, ó. Claramente, um fundo mais amplo que investe em ações que estão também fora da China, listadas em Hong Kong e listadas nos Estados Unidos, tem uma alocação bem maior a serviços de comunicação, que são as grandes empresas de tecnologia, e também de consumo discricionário, conforme você observa aqui. Já as empresas da China continental têm uma tendência bem maior a questões internas, então empresas industriais, empresas de materiais básicos e empresas de consumo não cíclico também. Quando a gente compara com empresas que não são estatais, a gente
tira as estatais do jogo, e aqui eu incluí o fundo CXSE, a gente observa que aumenta ainda mais a quantidade de empresas de consumo discricionário, aumenta de saúde, por exemplo, reduz empresas financeiras, até porque muitos bancos são estatais, e reduz também bastante aqui a parte de industriais. Quando a gente analisa o percentual de empresas que estão no prejuízo, estas empresas de fora da China principalmente, que tendem a estar em setores mais cíclicos, né, como por exemplo de consumo discricionário, até de tecnologia, tiveram, né, um percentual maior de empresas que estão no prejuízo, conforme a gente vê do início de 2020 até agora, o começo do ano, em que praticamente 15% desses três fundos, né, tanto o de empresas privadas que não são estatais, pelo CXSE, como também o MCHI, como também o GXC, que são empresas mais amplas, de maneira geral, englobando tudo, a gente vê que estas empresas tenderam a estar no prejuízo. Em contrapartida, as empresas mais internas da China, embora não crescessem tanto, ficaram com um lucro moderado aqui. Então, como resumo, você pode me perguntar, vale a pena, Otávio, investir de maneira geral? No meu ponto de vista, isoladamente na China, não, tá? Uma tendência que eu vejo são vários fundos que estão aparecendo que têm um perfil de investir fora da China somente, tá? Porque um dos exemplos desse fundo aqui, ó, EMXC, que investe em tudo que é mercado emergente, exceto a China. Porque a China está ficando tão grande dentro dos países emergentes, a tendência é haver vários fundos específicos de China. Então, se você quiser um fundo só de estatais, ou de não estatais, ou de certo setor da China, você poderá fazer isso de maneira isolada, isolando os demais países emergentes. Particularmente, eu ainda invisto na China dentro dos fundos que eu invisto em países emergentes, tá? Tem vários fundos que fazem isso. AMI, por exemplo, é um fundo irlandês que investe em tudo que é da China, mas claramente eu particularmente não vejo muito sentido de investir de maneira isolada na China. Geralmente os riscos não compensam, ainda os mercados de ações chineses são extremamente voláteis e por enquanto nós observamos ainda uma fragilidade um pouco do mercado que ainda não amadureceu o suficiente, sem prejuízo de investir conforme o tamanho da China no mundo, que hoje ele ainda está ali na casa de 5 a 6%. Então, se você gostou desse conteúdo, não deixe de colocar nos comentários o conteúdo que você gostaria de ver em seguida, dá um like nesse vídeo, pega o link e compartilha no grupo da família, dos amigos, porque eu tenho certeza que também eles precisam investir no exterior e se inteirar sobre as várias possibilidades de investimentos globais. Então, se você gostou também, já me segue no Instagram, otavio.paranhos. Então é isso daí, a gente se vê.